estamos com a nossa missionária Aline, está conosco aqui. Eu quero convidá-la a vir, porque sabemos que o Espírito vai falar através dela ao nosso coração. E ela está acompanhada do seu esposo. Eu quero convidá-lo a vir aqui também, porque a Aline é uma joia preciosa para nós que Deus nos deu. E agora ele está tomando conta. A gente já sabe que eles não são normais, né? Não tem cristão normal, tudo doido por Jesus. E eles têm muito a nos falar nessa noite. E eu espero que mova o meu coração, o seu coração, para missões mundiais, o que temos feito pelo mundo, mesmo estando aqui no Brasil. Amém? Então você já sabe como você tem que se portar. A coisa está fluindo bem, vai continuar fluindo muito bem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, usa a Aline, usa o Caê, o tempo que for necessário, que o teu Santo Espírito quiser usá-los aqui nessa noite. Tira de nós toda a pressa, porque o que queremos é ouvir do Senhor. Por isso, unge os teus servos. Esteja com os teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode usar esse aqui. Tá ok? Pode. Olá, igreja. Boa noite. Paz do Senhor, paz de Cristo. Não sei como que vocês estão acostumados aqui. Meu nome é Caê, como o pastor disse. Eu sou esposo da Aline há 2 meses. A gente tem pouco tempo de casados. Estamos aí ainda em lua de mel. Tem sido um tempo muito bom, pela graça do Senhor. Quero começar dizendo que é um prazer para a gente poder estar aqui. Eu falo meu nome, em nome da Aline. A gente chegou um pouco mais cedo aí para tomar um café com o pastor, com a esposa dele. E para a gente tem sido uma alegria estar aqui no dia de hoje. A gente está numa viagem aí que a gente veio para Campos, aqui do lado. E a gente não podia deixar de estar aqui nessa noite aqui com vocês. O pastor fez o convite, a gente, claro, prontamente aceitou. Eu queria começar dizendo, a Aline que vai pregar hoje, vocês vão poder ouvi-la aí já. Mas eu queria só começar dizendo algumas coisas. Primeiro que nós somos missionários, como o pastor disse. Nós somos missionários de uma organização que se chama MAIS. Significa Missão em Apoio à Igreja Sofredora. Então, como o próprio nome diz, a MAIS trabalha no Brasil e ao redor do mundo pela Igreja Sofredora. Eu não sei se você sabe, se você não sabe, hoje vai ser uma noite para a gente começar a nos despertar por isso. Mas existe uma grande parte da igreja que ao redor do mundo tem sofrido perseguição religiosa, sofrido por diversas demandas, diversas questões, catástrofes, guerra civil. E a MAIS, que é a organização que nós trabalhamos, atua diretamente com esses irmãos. A palavra do Senhor vai falar em Coríntios que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Então, quando esse corpo se alegrar, para que todas as partes se alegrem junto. Então, a MAIS tem atuado aí esse ano a gente completa 11 anos de organização. A gente tem atuado aí pela graça do Senhor ao redor do mundo, fazendo que os nossos irmãos que estão em determinados locais sofram menos. É um prazer para a gente poder fazer parte da missão do Senhor. E eu queria agradecer cada um de vocês que faz parte dessa igreja. A igreja que você frequenta, essa igreja que a gente está aqui essa noite, tem sido uma bênção na minha vida, na vida da Aline. A igreja tem ajudado no nosso sustento financeiro, mas não só isso. A gente não, o missionário precisa de dinheiro, precisa, mas não é só isso. Todo o cuidado que o pastor tem, principalmente com a vida da Aline, e a partir de 2 meses agora com a minha também. Eu já estou me sentindo em casa, pastor, obrigado. Agradecer a vocês por isso, porque eu não sei se vocês sabem, a gente mora um pouco longe, a gente mora na cidade de Curitiba, no Paraná. A gente até trouxe essa chuva daqui de lá para vocês. A gente está indo embora amanhã, então não sei se ainda vai continuar. Eu estou vendo algumas pessoas de agasalho aí e tal. Gente, isso aqui para a gente lá é quase no Nordeste, assim.
tá? Eu já estou me sentindo muito calor. Eu sei que aqui costuma ficar muito mais, né? A gente fala brincando com o pastor, a gente veio e trouxe a chuva aí para você, chuva lá do Paraná. Mas eu não sei se você sabe, eu não sei se é do seu conhecimento, mas a igreja que você serve, essa igreja aqui que você faz parte, a igreja que você é membro, o corpo de Cristo, tem sido bênção na vida de vários missionários. E hoje a gente está aqui para dizer, para que você possa ver com seus olhos um casal de missionários que é abençoado através da sua oferta, que é abençoado através da sua vida, que é abençoado através do que você tem contribuído aqui através da igreja. Então, eu já estou descendo, vou deixar a Aline falar. Eu queria mesmo isso, te agradecer como missionário, como marido de uma missionária, como um missionário que já está há 5 anos no campo, pela graça do Senhor. Agradecer a você como igreja por isso. Se de repente você acha, mas é tão pouquinho que eu ajudo, é tão pouquinho que eu faço. Não, não é, porque a gente está aqui essa noite para te dizer que não é pouquinho, não é, muito pelo contrário, é muito. A oração de vocês, a ajuda de vocês, o sustento que vocês têm ajudado a gente, ele chega até lá em Curitiba, no Paraná, e faz com que a gente continue firme aí a nossa vocação, a nossa missão. Então, eu estou passando aqui rapidinho só para agradecer, tá? Cada um de vocês. A gente quer dar pelo menos um toquinho aí em vocês no final do culto, já que a gente não pode abraçar nem nada, mas pelo menos poder cumprimentar cada um de vocês pessoalmente, poder agradecer por isso, tá bom? Amém? Valeu. Boa noite, irmãos. Eu estou com o coração transbordando. Eu estou me sentindo em casa. Estou feliz de estar em casa. E eu queria começar falando que mês que vem a gente tem a abertura da campanha de missões mundiais. E eu queria ler o texto, o tema da campanha, antes de eu começar falando o que Deus colocou no meu coração. Segunda Timóteo, 1:7. É o texto tema da campanha, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor. Que tudo que Deus tem ministrado nas nossas vidas, que tudo que Deus tem nos abençoado, que tudo que Deus tem feito nas nossas vidas individualmente e como família, não termine em nós. Que tudo que a gente tem recebido de Jesus, conhecido de Jesus, possa continuar jorrando como um rio e alcançando todas as pessoas, seja a nossa volta, seja as pessoas que Deus escolha alcançar através da nossa vida. Que nós possamos ser sempre como um rio, jorrando, fluindo, que não termine em nós o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Eu queria também passar um vídeo de surpresa aí para vocês. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos passando aqui para dizer aos irmãos que a gente está com muita saudade de cultuarmos juntos. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos passando aqui para dizer aos irmãos que a gente está com muita saudade de cultuarmos juntos com vocês. Hoje, enquanto assistimos a EBD, lágrimas escorriam dos nossos olhos, de saudade dos irmãos, de estarmos juntos, dançando, tocando, cultuando ao Senhor. Mas cremos que em breve, esse deserto vai chegar ao fim, a gente vai chegar ao outro lado. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado por quem Ele é e pelas pessoas também que têm orado por nós, têm nos apoiado. Nós queremos também aqui agradecer do fundo do nosso coração por toda oração que vocês têm feito para conosco, tá bom? Quero também falar aqui a respeito da campanha de missões mundiais, como a Aline falou, Em breve a gente entra aí no nosso mês de missões, que começará em março, se Deus quiser. A nossa campanha tem como tema Viva o Poder de Transformar. E meditando nesse tema,
eu e Jonatas, a gente pôde perceber que nós temos o poder de transformar a nossa vida e transformar a vida de outras pessoas. Mas não através de nós mesmos, mas sim através do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Mas para isso, a gente não pode ter espírito de medo, a gente não pode sentir vergonha, a gente tem que vencer isso em nome de Jesus. Então, meu querido, por onde o Senhor mandar você ir, pregando o amor dele, faça isso, não perca tempo. A gente não tem mais tempo de olhar para trás, tem muita coisa para fazer. Então, mantenha o seu foco em Jesus para que a gente cumpra o propósito dele aqui nessa terra, tá bom? Peguem junto aí nessa campanha, vamos fazer o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, ganhar esse mundo para Jesus. E é isso, eu conto com a ajuda dos irmãos, vamos unir as nossas forças e propagar o Evangelho, tá bom? Agora Jonatas vai falar. Boa noite, meus irmãos. A gente está aqui com o coração bem apertado, bem pequenininho, com saudade dos irmãos, saudade de estar cultuando aí com vocês, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, tem um propósito para todas as coisas. Nós sabemos que deserto não é um lugar para morar. É um lugar de passagem, é um lugar de aprendizado, é um lugar de experiência com Deus. E nós temos vivido isso, né? E quero encorajar os irmãos também que podem estar indo ao cultuar junto aí com os nossos irmãos. Não deixa de ir, não. A gente está sentindo muita falta aqui, a gente tá doido para compartilhar isso com vocês novamente e a gente não pode nesse momento, né? Não deixa de ir, não. Vá cultuar junto aí com os nossos irmãos. E passando para dizer que a gente está bem, né? A gente está correspondendo bem às medicações, não tem sentido muitos efeitos colaterais, né, do tratamento. Deus tem cuidado da gente. E agradecer por todas as orações que os irmãos têm tido por nós, né, por mim, pela cura do Senhor que está chegando, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Agradecer por todo o cuidado que às vezes chega coisas aqui em casa e a gente fica assim, meu Deus, né? Muito obrigado pelo cuidado dos irmãos. A gente se sente muito amado, muito querido, e em momento algum a gente se sente sozinho, né? Não sozinho porque Deus está conosco e colocou essa família, né, pra gente fazer parte, a Igreja Batista de São Joaquim, né? A gente ama muito vocês e logo logo a gente vai estar junto aí cultuando ao Senhor, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Até mais. Amém. Beijos! Jesus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que eu tenho de estar nesta noite com os meus irmãos tão amados, Deus. Muito obrigada por tudo que eles têm representado na minha vida. Muito obrigada por tudo que eles têm representado na minha família. Mas de modo muito especial, Deus, eu queria colocar a vida do Jonatas nas tuas mãos. Queria colocar a vida do Jonatas e do Rodolfo, Deus. Que o Senhor possa estar com ele durante todos esses processos e tudo que eles têm vivido, Pai. Nós acreditamos na Tua vontade, Deus, nós acreditamos na Tua bondade, Pai, mas eu queria pedir a Tua ajuda, Deus. Eu queria te pedir o Teu consolo, o Teu renovo, Pai, eu queria te pedir a Tua cura, Deus. Se for da Tua vontade, Pai, que o Senhor possa estar ministrando a cura, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque apesar do deserto, apesar dos dias difíceis, nós sabemos que o Senhor está com eles, Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor não tem deixado faltar nada, Deus. Então eu te agradeço e te louvo por isso, Pai. E que nessa noite, Jesus, não seja eu falando, Pai, que seja o Senhor falando o que o Senhor quer falar a esta igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 8. Vocês poderiam abrir comigo? A partir do versículo 1. Amém? Marcos 8, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam:
de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Aqui a gente tem uma multidão que estava com Jesus no deserto 3 dias sem comer. E Jesus realiza a multiplicação de pães e peixes para alimentar o povo que estava com ele, ou seguindo para ouvir tudo que ele tinha para ensinar. Mas, como vocês podem lembrar, 2 capítulos atrás a gente tem outra multiplicação de pães e peixes. A gente tem somente 2 capítulos atrás a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, aqui em Marcos 8, a gente tem a segunda multiplicação de pães e peixes. Então, no versículo 4, os discípulos perguntam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu não sei vocês, mas eu fiquei encucada com esse versículo. Porque há pouco tempo atrás, os discípulos tinham experimentado com eles uma multiplicação de pães e peixes em grande escala. E pouco tempo depois, eles se encontravam na mesma situação, se encontravam no deserto, se encontravam numa situação extremamente semelhante. E eles perguntaram para Jesus: quem poderá alimentar eles? E eu comecei a pensar sobre isso. E quando eu comecei a continuar lendo o texto, eu vi que todo o capítulo de Marcos, ele encontra no mesmo cenário. Porque você pode, não sei se sua Bíblia é dividida em parágrafos, mas a minha é. E a maioria dos parágrafos a seguir do Marcos 8, a gente tem a palavra então. Essa palavrinha então quer dizer que a gente está no mesmo cenário. A gente está numa mesma narrativa. Não é, aconteceu a multiplicação, acabou, pula outra história. A gente tem várias vezes essa palavrinha então. Então eu queria conversar com vocês sobre todo esse cenário. O próximo então que a gente tem é no versículo 22, que ele fala: então chegaram a Betsaida, e a gente tem os versículos a seguir, a cura de um cego. Isso tudo no mesmo cenário. Então a gente começou com a multiplicação dos pães e peixes, aí a gente tem no versículo 22 a palavrinha então, e a gente tem a cura de um cego. E aí, alguns versículos à frente, já no versículo 27, a gente tem o então, e a gente tem Jesus perguntando aos discípulos, não à multidão, ele perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí a gente tem Jesus perguntando aos discípulos quem ele era, e os discípulos responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, alguns dizem que você é profeta, mas o Pedro responde: tu és o Cristo. Então aqui a gente tem os discípulos, as pessoas que caminhavam perto de Jesus, reconhecendo Cristo, reconhecendo Jesus como Cristo, como Salvador. E aí a gente tem pouquíssimos versículos à frente, outro então, que aí Jesus começa a ensinar. E logo em seguida ele começa a falar sobre a sua morte. Ele começa a falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre o seu sofrimento aos discípulos. E um pouquinho mais à frente, poucos versículos à frente, a gente tem o último então, que Jesus fala no versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. E eu comecei a tentar pensar tudo isso numa mesma narrativa, porque essa palavrinha então, nesse mesmo capítulo, em parágrafos que falavam coisas e situações
diferentes, como que elas poderiam estar ligadas? E eu comecei a orar sobre isso, a pensar sobre isso, a tentar entender o que Jesus estava querendo nos ensinar. E aí, eu anotei algumas coisas no meu devocional que eu queria compartilhar com vocês essa noite. A primeira coisa que eu anotei é que a gente precisa fortalecer nossa memória, mediante quem Cristo é e o que Ele já fez. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto como o povo de Israel, que tem uma memória fraquíssima. Se vocês lembram toda a história do povo de Israel, eles viveram tudo aquilo para sair do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram todos aqueles milagres e aquelas coisas sobrenaturais. E aí, rapidinho, se alguma coisa saía do jeito que eles não estavam concordando, eles já pegavam construir um bezerro de ouro, já pegavam fazer outra coisa. Eles tinham uma memória fraquíssima. Rapidinho, eles esqueciam tudo que Deus já tinha feito para tirar eles do Egito. E eu comecei a pensar como a gente sempre olha assim o povo de Israel e fala, nossa, julgando, né? O povo de Israel esquecia, um povo de coração duro, tinha uma memória fraca. E eu não sei vocês, mas eu já me peguei me identificando com o povo de Israel. Porque a gente sabe no nosso coração tudo que Deus já fez dentro da gente e pela gente. Eu comecei a ver que eu não estava tendo a prática de passear pela minha própria história. Que às vezes a gente fica pedindo sinais e respostas para Deus que Ele já falou para a gente. Que às vezes a gente esquece e fica sofrendo coisas que Deus já trabalhou em nós. E às vezes a gente passando por situações de ansiedade, passando por situações que a gente fica questionando, com dificuldade de confiar em Deus. E quando a gente passeia pela nossa própria história, quando a gente passeia por dentro da gente, eu não sei vocês, mas o maior milagre que Deus fez na minha vida foi o que Ele fez dentro de mim. A capacidade hoje que a gente tem de amar e de perdoar, isso é um milagre incrível. Por nós mesmos, por mim mesma, eu não tinha capacidade de perdoar, de amar, de fazer tudo isso que eu tenho visto que Deus tem trabalhado para eu conseguir fazer. Então, isso tudo são milagres e são coisas que Deus já vem trabalhando dentro de nós, na nossa vida. E quando a gente passeia pela nossa própria história, quando a gente passeia pela história das pessoas que estão ao nosso redor, que caminham com Jesus, a gente pode ver tudo que Ele já fez na nossa vida. Todos os milagres que Ele já fez, todas as promessas que Ele já cumpriu na nossa vida, todas as promessas que Ele já fez. E que às vezes, nos dias difíceis, a gente esquece. E a gente vai perdendo o confiar em Deus. Porque quando a gente trabalha isso na nossa mente, quando a gente cria esse hábito, é uma prática, é um hábito que a gente tem que ficar forçando a gente fazer, de passear pela nossa história, de passear pelas coisas incríveis que Deus já fez na nossa vida, pela salvação que Ele nos deu, pelos presentes que Ele tem nos dado, pelos milagres que Ele tem feito na nossa vida. A gente vai confiando mais em Deus. A gente vai sempre relembrando e chegando mais perto de quem Ele é e de quem Ele nos chamou para ser. Então, a primeira coisa que, olhando todo esse cenário que eu pensei foi isso. Que os discípulos, 2 capítulos atrás, eles passaram pela primeira multiplicação dos pães e peixes. Em 2 capítulos, eles já esqueceram, chegaram para Jesus e perguntaram: quem poderá alimentá-los? E eu fico, às vezes, perguntando se não é isso que a gente tem feito com Deus. Se a gente não tem perguntado coisas sobre Ele, que a gente já sabe, ou que Ele já tem trabalhado em nós, ou onde está a nossa memória, onde está a nossa confiança, ou então a gente talvez não conheça o Deus suficiente. Porque aqui nesse momento, nesse parágrafo, nesses versículos, a gente pode ver que os discípulos ainda não tinham entendido em plenitude quem Jesus era. Porque talvez se ele tivesse entendido em plenitude, passeado pela história deles e visto que Jesus já tinha feito isso, eles só teriam feito diferente. Não teriam chegado para Jesus e perguntado: e agora, como que a gente vai fazer? Quem poderá alimentá-los? Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. A segunda coisa que eu comecei a refletir foi que quando a gente começa a entender quem Jesus é,
não nos faz só ver os milagres e as coisas que Ele faz, mas a missão dEle, para assim o seguirmos. Porque você vê que a gente começou aqui com a segunda multiplicação dos pães e peixes, passamos pela cura de um cego, passamos por Jesus falando sobre, se identificando como Cristo, mostrando para os seus discípulos quem Ele era. Aí a gente, logo em seguida, tem Ele falando sobre a morte e Ele nos convidando para o seguir. Mas não só nos convidando para o seguir, nos convidando para tomar a nossa cruz e o seguir. Ou seja, tudo que Jesus faz não é para terminar em nós. Tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito na nossa vida, não termina em nós. Jesus está em missão, Deus está em missão, e Ele nos convida a fazer parte. Ele nos convida a fazer parte do sofrimento dEle. Ele nos convida a fazer parte, a estar onde Ele estaria, a ser os pés dEle aqui na terra, a estar onde os pés dEle como homem não pisou, mas que Ele vai estar através de mim e de você. Olha que responsabilidade que nós temos de ser Jesus, onde a luz ainda não chegou. Então, tudo que Deus faz na sua vida, todos os dons que Deus tem dado para você, todos os instrumentos que Deus tem te oferecido, que Deus tem colocado nas suas mãos, não são para você, não são para terminar em você. Tudo que Deus tem te ensinado, tudo que você tem percebido que são dons que Deus tem trabalhado em você, que são as ferramentas, sua faculdade, não sei. Não sei o que Deus tem colocado na sua vida, as ferramentas que Deus tem te dado. Mas não é para terminar em você. Isso não é para você, isso não é para ser só para o seu próprio benefício. Isso é para continuar. Isso é para a gente continuar e é para a gente participar da missão de Jesus. E é um privilégio participar da missão de Jesus. É um privilégio incrível a gente ter a oportunidade de participar da missão de Jesus. Porque se a gente não for, Jesus não precisa da gente, irmãos. Deus não precisa de mim, de você. Mas Ele escolheu nos permitir participar. E isso é tão incrível e é algo que a gente tem muito que agradecer a Deus pelo privilégio que a gente tem de participar do que Ele tem feito no mundo. Porque Ele não precisa da gente. Eu vi uma história uma vez que eu me sinto um pouco assim. Que é como se... Eu ouvi uma história de um pai que falou que quando ele lavava a louça, o filho dele de 3 anos vinha ajudar ele. E aí ele falava que o filho dele, às vezes, mais atrapalhava do que ajudava. Mas ele estava ali com o pai. Ele estava ali tentando e o pai estava ali ensinando. Então, nós somos falhos. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas Deus quer que a gente participe do que Ele está fazendo. Deus quer que a gente esteja tão pertinho dEle, igual um filho de 3 anos que quer ajudar o pai. Ele quer que a gente esteja com Ele, participando do que Ele está fazendo. O privilégio é nosso. Não é porque Ele precisa da gente. É o que Ele nos chama para fazer. E quando a gente começa a experimentar isso, quando a gente começa a viver os dons e usar as ferramentas para o outro, para a missão do que Deus tem nos ofertado, do que Deus tem colocado, faz muito mais sentido. A gente começa a sentir o porquê. A gente começa a entender. Foi para isso que Deus me colocou aqui, foi para isso que Deus me deu a ferramenta. Por mais que às vezes a gente tenha dúvidas em todo o processo, mas os dons e as ferramentas que Deus tem te dado não são para terminar em vocês. Amém? Em terceiro, que eu coloquei aqui, que nós nascemos em Cristo e nos tornamos pessoas completas. Cristo é suficiente. Nosso desafio é viver e experimentar essa verdade. Uma coisa que me confronta muito dentro do trabalho que a gente tem feito é que nós lidamos diretamente com pessoas que sofrem perseguição religiosa.
E quando a gente começa a conviver e conhecer de perto essas pessoas, elas começam a ter um rosto, elas começam a ter um nome, elas começam a ter uma história ao nosso alcance, a gente começa a ver que a gente não sabe viver a suficiência de Cristo. Porque para essas pessoas, seguir a Jesus, ela pode pagar com a própria vida. É tudo ou nada. Não tem um meio termo. Não tem vou dar aqui só metade para Jesus, o resto fica para mim. Eles não têm isso, eles não têm essa possibilidade. A igreja perseguida, se ela escolhe seguir a Jesus, em muitos lugares ela pode pagar com a própria vida. Eu e Caê, a gente tem trabalhado como coordenadores da Escola de Missões e eu dou aula de português para os refugiados que são acolhidos na base. Quando alguns cristãos que são perseguidos, eles passam por alguma situação de muito risco à vida deles, aí eles conseguem situação de refúgio, às vezes aqui, e eles são acolhidos lá na base. E eu dou aula de português para ele. Faz 2 semanas que eu estou dando aula para um casal que veio da Síria. E a moça que eu estou dando aula, ela tem os 2 braços todo marcado, todo cheio de cicatrizes, algumas cicatrizes assim de grossura de um dedo, todo marcado pela perseguição religiosa. Quando a gente começa a ver de perto as marcas que as pessoas pagam por escolher seguir a Jesus, a gente começa a pensar no nosso cristianismo. E quando você começa a conviver com essas pessoas, quando a gente começa a ouvir a história dessas pessoas, a gente logo acha que vai ser uma pessoa triste, que vai ser uma pessoa, sabe? Porque a gente, aos nossos olhos, aos olhos da nossa realidade, essa pessoa está sem nada. Teve que deixar tudo para trás, família, país, geralmente são pessoas com profissão. Essa moça que eu falei, ela era engenheira. Então são pessoas como eu e você. E aí, quando a gente começa a conviver, a gente vê como são pessoas felizes. E aí, quando você começa a conhecer um pouquinho mais, a gente vai descobrindo que eles são felizes porque eles são gratos pela salvação. E como a gente tem perdido isso? Como a gente tem perdido a felicidade na nossa salvação? Eu nunca vi, essas 2 semanas que eu tenho dado a eles estão mais ou menos 1 mês na base, eu não os vi reclamando até agora. Não os vi reclamando de nada. Não vi eles tristes, não vi eles comentando alguma situação, não vi eles abalados. Faz parte a gente ter os dias maus, irmãos. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Eles estão vivendo a suficiência de Cristo. O foco deles está não no que eles perderam, não no que eles tiveram que abrir mão, não no que eles deixaram para trás. O foco deles está que eles foram salvos. E isso, não sei para vocês, mas isso me confronta muito. Porque é tão fácil no dia a dia a gente começar a se preocupar com as nossas coisas, a se preocupar com os nossos problemas, a se preocupar com coisas que às vezes podem ser até tão fúteis. Mas esses irmãos que estão mais perto do que a gente imagina. O Caê ficou quase 2 meses na Colômbia. E a gente tem irmãos que sofrem perseguição religiosa diretamente, que são mortos aqui do lado da gente, e a gente nem sabe. A gente nem se preocupa com eles. E eles têm tanto para nos ensinar. Eles têm muito mais para ensinar para a gente do que a gente ajudar eles. Então eu queria, nessa noite, desafiar os irmãos. Desafiar a vocês, diante de todo esse cenário. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Ano passado foi um ano tão difícil para a gente, foi um ano tão atípico. Eu não sei o que tem acontecido na sua família, mas eu queria te desafiar a refletir sobre tudo isso que a gente conversou. Queria te desafiar a passear pela sua história, a lembrar e trazer à memória tudo que Deus já fez por você, a se alegrar nisso, a trazer isso sempre à sua memória no dia mau, para que isso se torne um hábito, que você continue
confiando em Jesus. E eu queria que você te desafiar também a não terminar em você tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Pensa aí, eu não sei o que Deus tem colocado nas suas mãos, mas pensa, pede para Deus colocar no seu coração tudo que Ele tem te colocado, tudo que Ele tem ministrado no seu coração, todas as ferramentas que Ele tem te dado. E usa isso para a glória dEle. Pede para Jesus, para você participar do que Ele está fazendo. E deixa Ele te usar. Deixa você ser as mãos dEle. Deixa você ser os pés dEle. Deixa você ser o abraço dEle. Vá para onde ainda quem não foi. Toque onde as pessoas não querem tocar. Sim, ora para Jesus. Ora para Jesus e pergunta o que Ele quer compartilhar com você. Fala, Deus, o que o Senhor quer que eu sinta, que o Senhor está sentindo? Deus, o que o Senhor quer que eu veja, que eu ainda não estou vendo e que o Senhor está vendo? Porque às vezes a gente está tanto na nossa vida, tanto nos nossos problemas, tanto no nosso cotidiano, que a gente não está vendo o que Deus está vendo. A gente não está vendo o que Deus quer que a gente veja. Então ora para Deus, pede para você ver o que Ele quer que você veja, que você sinta o que Ele quer que você sinta, para que a gente consiga realmente participar do que Ele está fazendo, que a gente consiga ser as mãos dEle, que a gente consiga ser os pés dEle, que a gente consiga ser manifestação palpável do amor dEle. E como diz a campanha, não tenha medo. Não tenha medo do que Deus pode fazer através da sua vida. Não tenha medo do que Ele pode fazer através de você. Todos os instrumentos que Ele tem te dado não são à toa. Eu lembro de uma história que é na base da Mais da Tailândia. Lá tem vários refugiados do Paquistão e de vários países ali que eles fogem pela perseguição religiosa, só que na Tailândia eles ficam ilegais. Então, se a polícia pega, eles são presos. E aí tem uma enfermeira. Essa história mexe muito comigo, porque eu também sou enfermeira. Então, eu começo a pensar nisso de vocação e instrumentos. E quando essa mulher foi presa com sua filha de 4 anos, e quando o missionário da Mais foi visitá-la na prisão, ele perguntou o que ela precisava. Agora se coloca no lugar dessa irmã. Imagina você ou seu filho ou alguém que você ama. Eu não sei vocês, eu não tenho filho ainda, mas eu acho que se eu tivesse com alguém que eu amava, eu estaria muito preocupada. Eu nem sei dizer o que eu estaria sentindo. E quando esse missionário perguntou para ela o que ela estava precisando, ela jogou uma lista de medicamentos. Ela falou para ele que tinha gente doente e que ela precisava cuidar deles na cadeia. Ela estava usando o instrumento que Deus deu na mão dela, no dia mau. Ela escolheu usar os instrumentos que Deus colocou na mão dela, dentro de uma prisão, com uma filha de 4 anos, sem previsão de saída. Ela poderia ter colocado tantas coisas ali naquela lista, que seriam super dignas, não era um problema. Mas a gente vê que o coração dessa nossa irmã, ele estava no Senhor. E quando o nosso coração está no Senhor, quando o nosso coração está tão perto de Deus que a gente consegue ver o que Ele está vendo, sentir o que Ele está sentindo, ela não pôde ficar parada, ela não pôde ficar só ali no que ela estava vivendo. Enquanto ela passava por aquele deserto, enquanto ela passava por aqueles dias tão difíceis de estar numa prisão com sua filha de 4 anos, sem uma previsão de saída. Não imagino o que ela devia estar passando. Mas eu sei que ela escolheu que o que o Senhor deu para ela não terminasse nela. Agora você imagina o quanto que ela alcançou. Agora você imagina as pessoas que ela cuidou. Como isso é diferente, porque isso é Deus. Não somos nós. Nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, nesses dias ruins, de a gente pensar no outro. Isso são os milagres de Deus dentro de nós. Então, eu queria encorajar vocês
a ser como essa mulher, a ser como essa nossa irmã, a não deixar terminar em vocês o que Deus tem colocado nas suas mãos. E em último, o que a gente falou sobre a suficiência de Jesus. Eu queria nessa noite convidar vocês a se alegrarem na salvação que Deus nos deu. Que vocês possam transbordar de alegria, porque Cristo morreu por nós. Porque o sangue de Jesus nos lavou. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E nós temos um lugar com Ele no céu. Nós fomos escolhidos como filhos. Nós somos adotados por Deus como filhos. Nós somos filhos por identidade. Nós temos um Pai. Deus é nosso Pai. E isso tem que transbordar o nosso coração. Entender essa identidade em Deus, essa identidade de filho, essa identidade, tudo que o Senhor tem feito, a salvação que Ele nos presenteou, essa graça que nós não merecemos. O nosso coração tem sempre que transbordar por isso, porque nós não merecemos, irmãos, eu não mereço. Eu sei as mazelas do meu coração, eu sei as limitações que eu tenho, eu sei as dificuldades que eu tenho, eu sei os pecados que todo dia eu tenho que lutar contra. Mas mesmo assim, Jesus todo dia nos lava com o sangue dele. Ele tem nos sanado do nosso pecado. E Cristo tem que ser suficiente nas nossas vidas. Mesmo que os dias estejam maus, mesmo que a gente esteja vivendo coisas que a gente ainda não entende, porque a gente vai passar por tribulação. A gente vai passar por tribulação. Mas a gente tem que sempre trazer a memória de que um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você. E que nós temos a alegria de sermos chamados filhos, temos a alegria de sermos salvos, e temos a alegria de compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Temos a alegria de sermos as mãos do Senhor, de sermos os pés do Senhor. Amém? Eu queria orar mais uma vez com vocês. Jesus, eu queria pedir ao Senhor a Tua ajuda, Deus. Queria pedir a Tua misericórdia, Senhor. Porque por nós mesmos, Deus, a gente não consegue, Pai. Porque nós somos pecadores, Deus. Nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos os nossos erros, Deus. Nós sabemos a nossa podridão. Mas nessa noite, Jesus, eu quero me alegrar no Senhor, Pai. Me alegrar junto com os meus irmãos, porque o Senhor nos salvou, Deus. Porque o Senhor morreu por nós na cruz, Pai. Porque o Senhor é suficiente na nossa vida, Deus. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor coloque no coração de cada irmão meu, Pai, a alegria por nós sermos adotados e chamados filhos, Pai. Nós somos filhos, Deus. Obrigada por o Senhor nos ter adotado. Obrigada por o Senhor nos limpar, por o Senhor nos acolher, mesmo em nossas mazelas, Deus. Por o Senhor nos sarar, Pai, da nossa imundície. Por o Senhor nos transformar, Pai. Nos transformar em filhos, nos transformar. E que a gente tem, Pai, a capacidade de ser um pedaço do Senhor aqui na terra, Deus. Eu te agradeço pelo privilégio que nós temos, Pai, de sermos as suas mãos. Pelo privilégio que nós temos de ser os seus pés, Deus. Eu te agradeço, Jesus, pelo privilégio que nós temos de amar com o amor do Senhor. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda a amar com o amor do Senhor, nos ajuda a ver, Pai, o que nós não temos visto e o que o Senhor tem visto, Pai. Nos ajuda a sentir, Deus, o que o Senhor tem sentido e nós não. Oh, Pai, nos permite participar do seu sofrimento, Deus. Nos permite participar da sua missão, Pai. Nos permite participar das suas alegrias, Deus. Nós queremos, Jesus, participar do que o Senhor está fazendo. Nós queremos vivenciar isso tudo com o Senhor, Pai. Que tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos não termine em nós, Pai. Que todos os instrumentos e todos os dons que o Senhor tem colocado em nós, Pai, não terminem em nós.
Que nós possamos, Jesus, ser como um rio, Pai, que nós possamos manifestar o Senhor, que as pessoas, ó Pai, possam olhar para nós e ver o Senhor, Pai, não, que elas não nos vejam, Pai, mas que elas vejam, Pai, uma pessoa que foi remida, salva, Pai, pelo Senhor, que ela possa sentir o amor do Senhor através de nós, Deus. E eu queria colocar também, Jesus, os nossos irmãos perseguidos, Deus. Oh, Deus, eu não sei o que eles têm passado nesse momento, Pai. Eu não sei, Deus, os nomes e os rostos dos nossos irmãos que estão nesse momento na cadeia, Pai, pelo nome do Senhor. Eu não sei o nome, Pai, dos irmãos que estão órfãos, Deus, pelo que os seus pais foram mortos pelo nome do Senhor, Deus. Eu não sei, Pai, o nome dos nossos irmãos que estão passando fome, Deus, porque eles não podem comprar comida no seu país, porque eles são crentes, Deus. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos o rosto, Pai, mas nós sabemos que nós somos irmãos, que nós somos uma família e que temos o mesmo Pai. Então, Jesus, de modo muito especial, eu queria pedir que nesse momento, Pai, o Senhor possa estar com eles, Deus. Que o Senhor possa ir com nossos irmãos que estão na cadeia, Pai, que eles possam sentir que tem irmãos orando por eles. Que eles possam, Jesus, sentir que tem pessoas, Pai, que os irmãos deles, que eles nem conhecem, estão orando por eles, que eles estão intercedendo por eles, Pai. Que o Senhor possa, Jesus, trazer alimento à casa que não tem comida dos nossos irmãos perseguidos, Deus. Que o Senhor possa trazer renovo, Pai, que o Senhor possa renovar a fé dele. E continua, Jesus, mostrando para nós essa realidade que está tão perto, Deus, e a gente não tem visto. Que nós possamos, Jesus, continuar aprendendo com eles, Pai. Continua nos ensinando através da vida deles, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Deus. Deus abençoe. Vontade de agarrar ela, pular no pescoço dela assim, mas não dá, né? Para a gente fazer isso. Irmão, no Cristo Jesus, você está aí ainda, amém? Você é do YouTube, tem gente aí assistindo? Que Deus possa estar te abençoando, guardando a sua vida, e que essa palavra de hoje possa encontrar abrigo no nosso coração, porque me impactou demais eu saber que eu posso ser as mãos de Jesus, eu posso ser os pés do Senhor Jesus. Jesus não veio em carne aqui em São Joaquim, mas Ele está aqui através de mim, através de você. Deu para entender isso? Que coisa interessante. Ah, que bom a gente ser missionários disfarçados de enfermeiros, de médicos. Eu tenho uma vontade de pegar essa galera nossa aqui e sair arrastando num ônibus aí, para a gente fazer a obra do Senhor. Ver como o Senhor tem nos abençoado. E quando a irmã estava falando de lembrar das coisas, se eu lembro das coisas que o Senhor fez na minha vida, era para eu estar de joelho, só rendendo graças a Ele, por tudo que eu já passei, tudo que Ele permitiu passar, para que eu pudesse estar aqui com você. E sei que você já passou muita coisa, e você passou por coisas que eu não passei, e eu passei por coisas que você não passou, mas o mesmo Deus que me guardou, guardou você também, para que você pudesse e eu proclamarmos o amor do Senhor Jesus. Esses dois tão novinhos, não chegaram nem aos 30 ainda, né? Estão lá bendizendo o nome do Senhor, cuidando agora como casal do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando sempre a vida de vocês. Caí, muito bom te conhecer, viu? Deus continue te abençoando. Eu já sabia que você era essa pessoa dócil e boa, e servo do Senhor. Primeiro servo do Senhor, que se você não fosse servo do Senhor, ela possivelmente não estaria com você. Tenho certeza absoluta que quando ela saiu daqui, ela foi orientada a isso. Coisa linda, né?
Interessante, a gente tem essa ovelha querida. O nosso encontro com... Ela já contou como que a gente se conheceu? Não? Que doideira que foi. Nós erramos o caminho e fomos para a segunda igreja de São Fidélis, enquanto deveríamos ter parado na segunda igreja de pureza. Então nós chegamos lá, vocês lembram disso? Nós chegamos na hora de terminar o culto. Nós chegamos lá 9 horas da noite. E essa menininha estava lá, essa criazinha, estava lá falando da Mais. E quando ela perguntou quem conhecia a Mais, eu acho que só eu levantei a mão, né? Eu conhecia a Mais. Que bom, que Deus esteja sempre abençoando vocês, que o sonho de vocês, pessoal do ministério, que o sonho de vocês continue sendo os sonhos de Deus. Sonhem sempre os sonhos de Deus e eles vão ser realizados na vida de vocês. Uma pastora mandou uma mensagem para mim muito interessante. E ela sonhou comigo. E eu fiquei preocupado se ela ia contar o sonho, se ela não ia contar o sonho. E ela me contou o sonho. E ela sonhou comigo e sonhou com a igreja. Ela disse que a nossa igreja tem ajudado pessoas, tem mandado ofertas para pessoas. Mas Deus estava falando para ela em sonho que era para nós começarmos a enviar missionários, não só ofertas, a enviar missionários. E eu quero falar para os irmãos, comece a abrir seus olhos espirituais, porque o Senhor não só vai nos ajudar a sustentar financeiramente, mas Deus vai nos ajudar a enviar pessoas daqui para o campo missionário. Então começa a ver isso, começa a verificar isso. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Aí você pergunta se eu sou batista, e eu falo que eu sou batista, mas eu sou do Senhor primeiro. Antes de ser batista, eu sou de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus não vê denominação, ele vê aquele que ele quer falar. E ele fala para quem ele quer falar. Nós é que precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir.